Professor, eu queria te perguntar justamente sobre consequências disso, né? O que dá para deslumbrar daqui a um ano, 2 anos? Qual que vai ser o impacto desse julgamento, não só dos investigados ali, dos denunciados do 8 de janeiro, né? Dos vândalos, golpistas, como quer que chame, mas de uma maneira geral para o Supremo Tribunal Federal. Quando você fala, poxa, é muito ruim ter uma corte que pede a confiança da população. Isso na prática vai significar o quê daqui em diante, tendo em vista que acima do Supremo não há nada, em termos de recurso, né? Caio, eu diria que a história vai ter um papel importante, mas eu diria ainda mais, e desculpem se a frase é forte, mas no meu entender é verdadeira. O Supremo, atenção, o Supremo Tribunal Federal se finge de isento e o Bolsonaro se finge de inocente. Ora, o Supremo Tribunal Federal deveria atuar da melhor maneira possível. Não pode limitar prazo de defesa. Os advogados estão a reclamar que não tiveram acesso. Mais 10 dias, 15 dias. Não. Por que a rigidez? Por que o Supremo Tribunal Federal não deixou a questão do impedimento e da suspeição ser analisada pela turma e puxou para o plenário? Foi para limpar o julgamento que começa amanhã, para advogado nenhum arguir isso. Então, uma série de jogadas que o Supremo vai de mal a pior, numa situação gravíssima, diante de um golpe de Estado com prova provada, com delação premiada confirmada por testemunhos, atenção, e isso é importante, de 2 comandantes de força. Só isso, delação e mais isso, ou seja, os relatos dos 2 comandantes militares da época, do Exército e da Aeronáutica, dão sustentação ao recebimento da denúncia. Porque quando do recebimento da denúncia, que é uma coisa muito simples, precisa se ter justa causa, e estão aí os relatos que mostram não ser temerária essa denúncia. E mais do que isso, receber uma denúncia significa uma inversão que se faz, que o direito manda fazer no fim do processo, quando se julga o mérito, na dúvida em favor do réu. Para recebimento da denúncia é o contrário, na dúvida em favor da sociedade. E a Constituição coloca para o Ministério Público o ônus da prova. Cabe a ele comprovar. Ora, Ah, Thaís, pra voltando gente. ao ponto e à sua pergunta, Caio, o que a história vai nos mostrar? Que um Alexandre de Moraes, por exemplo, está lá na denúncia como objeto, seria objeto de um ataque que levaria à morte dele. Se isenção de uma pessoa, o normal cidadão, o cidadão comum, ele volta a um ponto principal. O acusador já tem tudo pronto para quê? Para formar um juízo de valor. Ele já formou esse juízo de valor, esse juízo de valor. O ministro Flávio Dino, quando ministro da Justiça, o que, que ele fez? Ele falou em golpe bolsonarista, apontou para Bolsonaro, julgou ou não. O Supremo está fazendo é mudando os conceitos que nas universidades são é, é, são reforçados, são exigidos que os alunos, os bacharéis, tenham esses conceitos de Estado democrático, de ampla defesa, de devido processo legal. Vamos explicar um devido processo legal em suspeição. E a gente parece, William, desculpe mais uma vez se estou sendo muito incisivo, mas vamos pensar no caso Moro. O Moro não foi dado por impedido e por suspeito e não saiu do processo, meteu o pé pelas mãos, e aí dobradinha com o Ministério Público. Ora, Walter, será que nós não aprendemos nada desse episódio? O Wal- Supremo tem que se mostrar limpo, fazer julgamento isento. E não é isso que vai acontecer, porque está começando já com 2 suspeitos, no lugar errado, que é a primeira turma, quando deveria isso ocorrer no plenário.